Olá, gente boa do meu Brasil, tudo bem com vocês? Esta semana que passou, nós tivemos a honra de receber aquela Comissão Interamericana, representação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da OEA, que veio ouvir as queixas de tantos brasileiros, do jornalismo brasileiro, da política, de formadores de opinião. Vieram e, por mais tempo que aqui ficassem, não conseguiriam ouvir todas as queixas, e todos os excessos, e todos os direitos negados, e todas as prerrogativas destituídas, pelas quais tantos e tantos brasileiros tiveram que passar. E eu fico pensando, será que alguém, em sã consciência, naquela tarde do dia 8 de janeiro de 2023, sentado no sofá da sala, assistindo televisão e vendo aquelas cenas, diria: isso aí é um golpe de Estado. Aí está sendo perpetrado um golpe de Estado. Aí está a abolição do Estado Democrático de Direito. Alguém vendo aquilo, com aquelas pessoas, daquele jeito, e com aquela diversidade, chegaria a essa conclusão? Olha, se alguém me disser que sim, eu fico pensando, não, essa pessoa está influenciada pelo que passou a ouvir depois da mídia trans. O que eu chamo de mídia trans é esse, assim dito, jornalismo brasileiro, até figurantes do jornalismo tradicional brasileiro, que se tornaram trans, que se crê com credibilidade, quando, na verdade, age na condição de militante de uma causa política. Então é por influência desse jornalismo, de tanto ouvir, né, o consórcio Goebbels repetindo aquelas coisas, muitas pessoas se deixaram influenciar e podem dar essa interpretação e dizer que ali aconteceu uma abolição violenta do Estado Democrático de Direito e um golpe de Estado dado por gente totalmente desarmada, por gente que do lado de fora gritava: não faz, não invade, não quebra, e alguns desordeiros, infiltrados ou presentes ou participantes do grupo, fizeram o estrago que nós vimos, são atos de vandalismo. Mas golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, não, é forçar demais a barra para criar uma narrativa. E dessa narrativa veio tudo que se seguiu. Mas grave ainda, eu digo, será que alguém poderia, naquela tarde, no dia 8 de janeiro de 2023, imaginar o inferno que se tornaria construído, pensado e executado, o inferno concebido, construído, executado, para internalizar neles aquelas pessoas, jogar ali dentro aquelas pessoas, aquelas vidas transformadas no inferno, em virtude daquele ato, daquele momento, daquele instante, com aquelas consequências. Uma confusão, uma desordem, vandalismo. Dá no que deu. Levar ao que levou, jogar tantas pessoas num verdadeiro inferno, um verdadeiro campo de concentração sob o ponto de vista físico e sob o ponto de vista do desabrigo da lei. Totalmente um desabrigo da lei, das prerrogativas, dos direitos individuais, legais e constitucionais, que lhes são negados, como num campo de concentração judicial. Ninguém podia pensar nisso no dia 8 de janeiro, do que seria feito com aquelas pessoas. Dante, quando escreve o inferno e a porta de entrada do inferno, o portão de entrada do inferno, ele lê inscrito sobre esse portão: deixai toda a esperança, ó vós que entrais. É o caso daquelas pessoas. Acharam
ali toda a sua esperança. Por causa daquilo que nós vimos na televisão, por mais que aquilo possa parecer feio, e é, a expressão não de uma insatisfação pessoal, mas do dano material causado aqui e ali. Então essas pessoas vieram para cá. A gente pode dormir bem com isso. Ah, tanto faz, não é comigo. Ninguém que eu conheça, ninguém a quem eu queira bem passou por essa experiência. Ou pode ficar preocupado. Mas uns e outros devem compreender que há um movimento revolucionário em curso no Brasil ao longo de muitas décadas que vem desde o início do século XX. Por volta do fim da década de 20, início da década de 30, que nunca mais cessou as suas atividades. A extrema-esquerda trabalhando no Brasil. E nas últimas décadas, com grande sucesso, mediante a utilização de conhecimento que foi sendo adquirido sobre como proceder uma revolução através do ambiente do meio cultural. E a extrema-esquerda brasileira fez isso, construiu uma hegemonia no campo da cultura. E dessa hegemonia chegou ao poder. E dessa hegemonia, de repente, se viu rompida com a vitória da direita em 2018. Ora, tenha santa paciência. É muito trabalho, muito esforço para que se perca todo o curso da história projetado e concebido pela história com base nas orientações e no pensamento e nas convicções filosóficas de Marx e dos marxistas. É muito trabalho para se jogar fora e se perder assim. Então, do outro lado da praça, um poder politicamente neutro, sem função política propriamente dita, o Supremo Tribunal Federal, havia ali uma reserva de autoridade e de poder, do poder judiciário, como um poder inerte, um poder imparcial, mas bem recheado e bem fornido de pessoas com convicções esquerdistas. E ali estava a tábua da salvação que foi usada para a reconstrução, para empurrar a história para uma nova direção, para editar a nação, para agir como poder moderador da República, para passar por um processo de ascensão funcional. Eu estou usando palavras que os senhores ministros mesmos usaram. E usaram aplicados a estes dias, a estes tempos que nós passamos a viver. Isso não é próprio da democracia. Nós vimos as consequências, não foi por falta de aviso, porque tem um problema nisso. Toda essa trajetória, todo esse esforço, todo esse planejamento, toda essa mudança, toda essa nova concepção que trouxe tanto sofrimento e que embaraçou tanto o modo e a relação da sociedade brasileira com as instituições do Estado. Basta ver o desprestígio em que caiu o próprio Supremo Tribunal Federal, em que caiu o próprio governo da República. Basta ver isso para saber que tem alguma coisa errada nisso aí. E o que há de mais errado aqui é que vivemos uma overdose. E se isso era visto como um remédio, o excesso do medicamento não funciona. Fez mal. E o que eu assisto, e devo dizer, na análise que faço, é que realmente essa extrema esquerda estertora no Brasil. Por overdose de autoestima, de pretensão e abuso de autoridade e abuso de poder. O brasileiro não é tão idiota como pensa. Não compram essa narrativa com essa facilidade e sabem reconhecer uma injustiça quando a veem. E saibam, não é por falta de aviso que chegamos a esse ponto. Era previsível que chegássemos a esse ponto. Pense nisso. Meu nome é Percival Pugina, quero meu país de volta. Não solto a ponta da corda e peço a Deus que abençoe a nação brasileira, livrando-a de todo mal. Amém.